Olá, sejam bem-vindos a mais uma noite. Hoje, nessa live, é a nossa terceira live consecutiva, live do Superando a Timidez. Olha que legal. Vamos esperar alguns minutos para os demais entrarem. Vamos lá, vamos entrando. Boa noite, boa noite. Na live de hoje vai ser muito interessante porque eu vou dar literalmente o passo a passo de como você deve se preparar para poder chegar numa entrevista de emprego. E por que essa live vai ser tão interessante? Porque eu fiz cada passo que você tem que dar desde da preparação na sua casa até o trajeto que você vai fazer, depois você chegando na empresa, na entrevista que você vai fazer, depois o que você vai fazer quando sair dessa empresa. Então assim, vai ser uma live muito, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Seja bem-vinda, Dona Arlete, seja bem-vinda. Então vocês vão gostar muito dessa live de hoje, tenho certeza. E vai ser uma live assim especial, digamos assim, porque foi um dos temas que estava sendo mais pedido, né? Porque assim, uma coisa é você ter timidez no trabalho, você estando empregado em algum lugar, né? Seja concursado ou CLT em algum lugar e na sua interação que você tem. Outra coisa é você estando desempregado e você quer passar por uma entrevista de emprego, mas você coloca a timidez como uma barreira para conseguir se relacionar com outra pessoa. E na verdade nós vamos ver que não é uma barreira, assim, dificulta, mas não é uma barreira que é impossível de ser passada, entende? Dá para passar sim tranquilamente. Tá, vai exigir um pouquinho, dependendo de cada ser humano, né? De como esteja a sua timidez, vai depender um pouquinho. Mas é de cada um. Mas eu acredito que é bem tranquilo e vocês vão conseguir aí superar essas questões, essas barreiras que forem surgindo. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Sejam bem-vindos! Vamos começar? E aí os demais vão, assim que forem entrando, eles vão se sintonizando, vou voltando um pouquinho. E eu acredito que não vai ter tanto problema assim. Então vamos lá? Queridos, boa noite a todos. Eu me chamo Ana Daniela, sou psicóloga e eu estou fazendo essa série de lives justamente para ajudar as pessoas tímidas a poderem se desenvolver, a poderem aumentar suas potencialidades. Eu estou com um projeto de desenvolvimento pessoal para pessoas tímidas e essa live faz parte desse projeto. Então seja bem-vindo você que tem essa timidez e que quer se desenvolver e quer se livrar dela, apesar de que nós já vimos nas lives anteriores que ela vai ficar ali no cantinho, de escanteio. Não é que você vai perder, mas ela vai ficar ali de escanteio. Então você vai conseguir se desenvolver, vai conseguir ser uma pessoa mais aberta, falar com mais pessoas, mas ela vai estar sempre ali paradinha. Não significa que ela vai voltar do nada, não. Mas a timidez, ela é uma questão que alguns já nascem com ela, outros vão desenvolvendo, mas o mais importante é que todos podem se desenvolver a tal ponto de que a timidez ela é como se ela não existisse mais. Entende? É por isso que dizem o superar a timidez. Por isso eu coloquei o tema dessa live, né? Das lives que eu estou fazendo, superar a timidez. Porque eu vou te ajudar a se desenvolver a tal ponto que você vai perceber que a timidez ela não existe mais. É nesse ponto que eu quero te ajudar a chegar, tá bom? Então vamos lá. Na live de hoje, como vencer a timidez na entrevista de emprego. Então nessa live eu quero te mostrar como controlar o nervosismo, a ansiedade durante uma entrevista de emprego. Eu vou te mostrar o passo a passo que eu desenvolvi desde a preparação até a entrevista. E vocês vão ver que seguindo esse passo a passo que eu estou falando, é quase impossível
você não está se sentindo seguro e preparado para uma entrevista de emprego. Eu falo emprego porque é o que mais está aparecendo, é a temática que mais está aparecendo, mas você pode pegar esse conteúdo que eu estou falando e você pode mudar, adaptar, não adaptar, vamos só trocar a palavra de emprego para estágio, tá bom? Toda vez que eu falar de emprego, você entenda estágio, porque numa entrevista, digamos que ela é a mesma sequência do emprego para um estágio, que vai mudar, lógico. São os requisitos, às vezes não tem dinâmica, é mais questões curriculares, mas de qualquer maneira, você vai ter que passar aí por uma entrevista, então vai te ajudar bastante nessa live de hoje. Primeiro, eu gostaria que você entendesse que você estar nervoso, ficar nervoso para uma entrevista é normal. Todas as pessoas, até aquelas que não são tímidas, também ficam nervosas, um pouco apreensivas por conta de uma entrevista de emprego. Então, daí você precisa se conscientizar de que o que você tem não é por conta da timidez, esse nervosismo todo não é por conta da timidez. É o nervosismo natural que você tem na hora de passar por uma entrevista, porque olhe, raciocina comigo. A entrevista de emprego ou de estágio, você vai estar sendo avaliado por uma outra pessoa. Outra pessoa vai olhar para você e vai tentar ver em você se você tem um perfil para aquele local. Então, é normal você ficar aí nervoso, um pouco ansioso, porque alguém está te avaliando. O que você tem que... vou te mostrar no decorrer, né? Mas o primeiro pensamento isso não é por conta da timidez. É normal eu me sentir nervoso, preocupado por conta da entrevista, ok? Depois, você precisa se questionar, fazer uma pequena pergunta. Eu preciso desse emprego? Como assim? É claro que eu preciso. Não, se questione de verdade. Eu preciso desse emprego? Eu preciso desse estágio? Por quê? Se a resposta for sim, é claro que eu preciso de um emprego, nessa hora, todas as listas da insegurança, preguiça, indisposição, falta de uma autoestima mais baixa, toda essa lista negativa, digamos assim, ela tem que literalmente receber um banho de água fria. Porque se você está precisando e se você quer um trabalho, então você vai estar mais empenhado em se preparar para conquistar aquele emprego, aquela vaga de emprego. Você tem que pensar quando receber aí a ligação ou o e-mail desse local de trabalho, desse local, você já tem que pensar, essa vaga é minha. Eu preciso desse emprego, então essa vaga é minha. Essa fala confiante de você dizer, essa vaga é minha, isso já te faz cair, é como se fosse um deixar de lado a insegurança que você possa estar sentindo, ou às vezes, eu vou dar o nome de insegurança, a questão do, poxa, mas será? Será que essa vaga é para mim? Será que vai dar certo? Não, quando você pensar eu preciso desse trabalho, tudo isso tem que ficar para trás. Você tem que ter a confiança de acreditar, você tem que ser o primeiro a acreditar, a ter confiança de que aquela vaga pode ser sua. E se depender de você, aquela vaga vai ser sua. Entendeu? Essa mentalidade te ajuda e muito a você conseguir, na hora da entrevista, a se soltar, a conseguir a falar, porque olha, a timidez vai ser uma barreira? Pode ser que seja, mas também a gente não pode colocar a timidez como uma barreira intransponível, uma barreira impossível de você ultrapassar. Não, ela é só uma dificuldade, você vai conseguir passar por ela. Pode ser que você tenha um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir passar por ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a nossa mentalidade, o nosso pensamento. A maneira como eu recebo essa notícia olha, fulano, eu sou de tal lugar e eu tô te ligando para uma entrevista de emprego.
você aceita participar dessa seleção? Se você diz sim, meio fraco, meio inseguro, mas se você disse sim, é porque você está disposto a se preparar, a se aperfeiçoar para estar ali bem para essa preparação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, depois dessa mentalidade, o nosso passo a passo, ele inicia, lógico, da preparação para essa entrevista. Primeira coisa que nós vamos fazer depois dessa ligação ou depois desse e-mail que você receber te chamando para essa entrevista, a primeira coisa é pesquisar sobre esse local. Então, joga essa empresa no Google e pesquisa do que essa empresa trabalha, como é que essa empresa funciona, qual é a visão, a missão dessa empresa. Por quê? Essa informação, ela vai ser útil para você na hora da entrevista de emprego. Na hora que a recrutadora ou o recrutador estiver conversando contigo e te perguntar, você conhece a nossa empresa? Você vai falar, sim, eu já pesquisei alguma coisa, e você vai ter argumento, vai ter conteúdo para conseguir falar, interagir com o recrutador. Entendeu? Se a tua timidez ela está mais voltada à interação com pessoas que você não conhece, então aqui nós temos uma arma. Qual é a nossa arma? O conhecimento. Então, o conhecimento, ele tem que te deixar seguro para você poder interagir. Primeira coisa, então, depois que alguém me ligar, eu pegar o nome dessa empresa, jogar na internet e procurar saber quem é essa empresa, da onde é que é essa empresa. E depois eu vou saber onde essa empresa está localizada no meu município. Então, eu estou no município e essa empresa me liga. Tá, em que bairro que essa empresa está localizada? Eu vou atrás do bairro onde ela está localizada. Para quê? Para que eu possa ter noção de locomoção. Exemplo, suponhamos que essa empresa que você recebeu aí a ligação, ela esteja no bairro vizinho. Então você já sabe que a locomoção vai ser tranquila, é no bairro próximo. Mas suponhamos que essa empresa seja em outro bairro, mais longe. Então daí você já sabe, opa, para eu chegar até lá vai ser um pouco mais complicado, porque é em tal local e eu vou precisar de tal locomoção para chegar lá. Depois a gente vê o tempo. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Olha, geralmente, exemplo, um pensamento seu. Olha, geralmente eu daqui para lá levo tanto tempo para chegar lá. Olha, dependendo da locomoção, eu levo tanto tempo. E aqui entra ônibus, entra carro, entra trem, metrô, entra a locomoção que tiver no seu estado. Por quê? Se você pegar um transporte público, você já sabe que você tem que estar lá no local X, no horário X, porque se você não estiver nesse horário, você perdeu, então vai ter que esperar, 30, uma hora o próximo passar. Então daí você tem que procurar saber mais ou menos qual é o horário que ele passa. O ideal seria, dependendo da distância do bairro que você pegue, você sair pelo menos da distância de exemplo, se for longe, pelo menos 1h30, 1 hora de diferença. Se for próximo, uns 30 minutos. Não menos do que isso, porque vai que tem alguma coisa. E aí você no caminho vai chegar atrasado. É melhor chegar 15 minutos antes, 20 minutos antes do que você chegar atrasado. E quando eu falo isso, é porque no caminho a gente vai ver qual é o processo que você vai fazer. Então, se eu antecipadamente eu não faço esse processo de me preparar, de onde o bairro que está localizado, o tempo mais ou menos que eu vou levar para chegar lá e como eu vou para lá, se eu não faço esse planejamento, fica difícil de eu conter o meu nervosismo. Porque na hora, pode ser que no dia seguinte, uma semana seguinte, um dia que você for lá, você fica, mas que horas que eu vou sair? Que horas que eu tenho que sair para chegar lá? E aí embola tudo, embola roupa, embola o transporte, embola tempo que tu tem para se arrumar. Entende? Fica aquela situação.
Lógico, não são todos que passam por isso. Tem pessoas que são muito organizadas, que isso que eu estou falando não é problema, porque elas já iriam fazer. Mas eu vou falar aqui um passo a passo, imaginando que você não saiba. Então, se você souber, não tem problema, fique aqui comigo. Mas se você não souber, aproveite esse passo a passo, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho mais algumas coisas, porque eu vejo que em alguns atendimentos que eu já fiz, eu achei que era tão natural que não precisava ser dito, mas quando eu fui tratar, eu percebi que não era, que realmente precisava ser trabalhado, como a questão da organização do local. Para mim era normal que alguém, poxa, se eu vou procurar, eu tenho que saber onde é, como é que eu vou chegar e como é que eu vou. Mas para a pessoa que eu estava entrevistando, ela só foi pensar na hora, no dia que ela foi. Então foi toda aquela correria. Vejam, por isso que eu estou explicando também. Vai que você seja uma dessas pessoas que precise se aí alguém para dizer, para, puxa, verdade, eu vou me organizar. Visto tudo isso, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é que vaga você foi chamado. Por que eu tenho que saber disso? Porque, olha, se você foi chamado para vaga X, não adianta estudar para vaga Y. Como assim estudar? Vou pegar um exemplo hipotético, tá bom? Suponhamos que você mandou o currículo para a vaga de auxiliar administrativo. E aí, porque você fez curso, você já trabalhou na área, então você já tem mais experiência e tudo mais, então você quer outro emprego nessa área. A recrutadora, a pessoa da empresa te liga chamando para essa área. E você, por já ter trabalhado nessa área, se confia porque já sabe. Tá, você sabe a prática, mas não esqueça que a entrevista, às vezes não, na grande maioria das vezes, tem a parte teórica. Então tem uma provinha que você tem que fazer para poder, passou da provinha, você faz aí a prova, a prática, né, a dinâmica que chamam. Quando você for chamado para uma entrevista de emprego, se você tem que estar atento àquela vaga que você foi chamado. Pega aquele nome, joga na internet, se você tiver prática, ótimo, melhor ainda. Mas procura teoria. Quais são as principais atividades, as principais rotinas de trabalho que um auxiliar administrativo faz? Ele tem que fazer isso, 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 é responsabilidade dele fazer isso, isso, isso. E aí você utiliza como exemplo, essa vaga que você foi chamado. Você pega essa vaga, joga na internet e pesquisa, literalmente pesquisa. Por quê? Se você tem a prática, você não pode se confiar que você tem a teoria, pelo fato de ter a prática. Às vezes a teoria ela diz uma coisa, mas na prática você executa e é outra coisa, entende? Não é que seja outra coisa, mas a prática às vezes não condiz com o que está nos livros, entendeu? Por isso que é bom pesquisar. Feita essa pesquisa, é necessário que você faça a revisão do que são os principais pontos daquela vaga, para que você você olhe para você e diga, eu tenho essas atribuições, a vaga exige que eu seja organizado, que eu seja pontual, que eu tenha organização das minhas atividades, que eu consiga dinamizar, consiga falar, interagir com outras pessoas. Aí você tem que analisar, eu sou assim, eu sou organizado, eu consigo interagir, eu consigo ser pontual, eu consigo ser tal coisa, para quê? Não adianta na vaga de emprego você dizer que faz tudo isso, que é tudo isso, mas na hora do treinamento, na hora da vivência, você não ser. Então, para isso, você tem que ir em casa, você tem que fazer essa avaliação e verificar, eu tenho umas atribuições? Se eu tenho, ótimo, maravilha. Então, já vai te ajudar aí muito na hora de passar confiança na entrevista. Próximo ponto, roupa. Olha, aqui é um ponto que eu não vou falar muito, porque não sou especialista em moda, mas olha, é uma coisa simples. Exemplo, vou começar pelas mulheres. Mulher, você vai numa entrevista de blusa decotada? Não vai. Você vai na entrevista com uma roupa, uma maquiagem mais pesada?
Não vai. Até porque mulheres mais tímidas, elas não vão muito maquiada. Elas fazem o inverso. Elas vão de básico, né? Um pozinho básico, um batom, um brinco, cabelo arrumado, pronto. Esse é o básico. Foi no básico, tá ótimo. Roupa, geralmente, para recrutamento e seleção, assim, o ideal é que você vá com roupa, não precisa ser social, mas precisa ser uma roupa mais comportada, uma roupa que passe seriedade, compromisso. Que tipo de roupa é essa? Geralmente roupa mais fechadinhas, tipo essa aqui que eu tô, olha, roupa mais fechadas. Não tem problema se ela tiver bordado nessas coisas, mas o importante é que sejam blusas mais fechadas. Para quê? Para que você passe esse ar mais de seriedade, de compromisso, pelo menos as mulheres, né? E aí a calça não se fala, né? Uma calça mais soltinha, não precisa ser apertada, e essa sandália fechadinha ou sapatilha. A roupa é o básico, percebam? Não precisa nem tão arrumada, mas também não precisa ir muito simples. Vá preparada bem para uma entrevista. Homens é mais fácil, porque o homem ele vestiu geralmente o homem veste blusa assim, né? Blusa de manga, uma calça jeans e um sapato tá arrumado. Para uma entrevista de emprego é esse básico, mas se você conseguir com uma blusa um pouco mais arrumada para te dar um ar mais sério, é ótimo. Porque vejam, blusas que Star Wars, blusas de desenho, blusas de anime, blusas assim, não condiz. Para uma entrevista de emprego não é legal. Vai por mim, não é legal. Por quê? Você vai passar uma aparência de que você é muito jovial, dependendo da vaga que você vá pleitear. Não é interessante que você vá muito esportivo. É interessante, dependendo da vaga, que você vai mais arrumado. Então é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. A roupa parece besteira, assim, poxa, bobagem, né? É uma roupa, eu vou para uma entrevista. Mas essa roupa, ela vai te dar ali como se fosse uma base. Não, é como se fosse um bônus, é mais um item, um critério. Ele vai te analisar, o entrevistador vai te analisar pelo que você fala e o que você não fala, pelo que você faz e pelo que você veste. É o trio. Faz é pelo que você fala e não fala, pelo que você faz, então pelo seu comportamento, e pelo que você veste. Esses três são o pilar do recrutador. Sabendo disso, eu preciso ir com uma roupa que mostre que eu estou empenhado, que eu estou compromissado, preparado para aquela vaga. Entendeu? A tua roupa tem que mostrar isso também. Não é só aquilo que tu fala, mas a tua roupa tem que mostrar. É aqui que é o interessante. E no dia da entrevista, no dia anterior, já deixa tudo arrumado. Se precisa levar pastas, levar um documento, xerox e tudo que é necessário, separa tudo dentro de uma pasta. Meus pais já diziam, vai para uma entrevista, organiza tudo antes. E tá certo, né? Se a gente precisa ir para uma coisa importante, a gente precisa se organizar. E aqui tem um fundamento. Por que eu preciso me organizar? Porque se eu deixo para fazer em cima da hora, é mais uma preocupação de eu precisar, será que eu vou precisar tirar xerox se eu não vou? Se eu vou precisar fazer se eu tenho o documento necessário? Se eu vejo tudo isso no dia anterior, eu consigo me organizar para que no dia seguinte esteja tudo pronto. E aí eu fiz o combo. Eu me organizei com relação à empresa, minha roupa, aquilo que eu preciso levar, e agora eu só vou dormir bem, para que no dia seguinte eu esteja preparado para essa entrevista. Conseguir no dia seguinte da sua entrevista, no dia da sua entrevista, você começou a se arrumar mais cedo, você viu toda a sua roupa direitinho, você viu toda a sua documentação. No caminho para a sua entrevista, pode ser que você comece a ficar mais nervoso. Então, aí é necessário que você use a técnica da respiração diafragmática.
Se você não sabe que técnica é essa, joga no YouTube. No YouTube tem vários vídeos curtinhos que eles explicam como se faz a respiração, o que é e como se faz a respiração. É uma técnica fantástica que ela te leva a se tranquilizar, a você fazer com que a oxigenação ela passe, ela chegue no teu cérebro, que ela passe pelo teu corpo todo. Então você se sente bem, você se sente mais tranquilo. E olhe, se você tá nervoso por conta dessa live, então essa respiração pela live, olha, se você tá nervoso pela entrevista que você vai fazer, você precisa utilizar esta respiração, que ela vai te ajudar muito a você ficar mais tranquilo, mais sereno. E no caminho pode ser que você se perceba que você está suando mais, que você talvez esteja um pouco tremenda, mão um pouco trêmula, você esteja um pouco ofegante. Então essa respiração ela vai te ajudar a você a manter a tranquilidade e conseguir não transpirar tanto. Essa respiração vai te ajudar a manter a respiração tranquila. Consequentemente, essa transpiração ela vai diminuir. Você não vai ficar mais tão suado como possivelmente você ficaria se ficasse hiperventilando, né? Que é puxando muita respiração no caminho. Tem pessoas que têm a mania de roer unha. Essa mania de roer unha no caminho pode te prejudicar, né? Porque aí pode machucar seu dedo e tudo mais. Então, o ideal é que você procure fazer a respiração para que você consiga controlar as suas unhas. Senão, você vai chegar com a unha toda machucada. E não é que a unha, o fato de você roer unha vai te atrapalhar na entrevista, mas é se você machucar o seu dedo. Então, vai ficar, se você chega nesse nível, você tem que ter cuidado para que não fique marcado, para que a pessoa não veja que você tá com a unha, não é que fique feio, mas é tanto prejudicial para a sua saúde, como também aparentemente não fica bom. Não fica com uma aparência boa, você vê que a sua unha está sangrando. Mas eu espero que você não chegue nesse nível. Então, no decorrer do caminho, no caminho que você está indo da sua casa até o local, mantenha a postura. Aqui eu quero ver se você faz. Mantenha a postura mais reta. Então, como é que eu faço para ter a postura mais reta? Coloca a mão no peito e empurra literalmente, empurra para trás. Você vai sentir a sua coluna ficando mais reta. Lógico, tem pessoas que não conseguem andar com postura muito reta, mas de preferência não anda corcunda. Anda se você não tem problema de coluna, lógico. Se você não tem problema de coluna, tenta ficar um pouquinho mais ereto, porque a postura ereta ela te dá um outro visual. Você passa um olhar mais confiante. Então, coloca a coluna um pouquinho mais para trás. No início vai ficar um pouco estranho, você vai se sentir um pouco estranho, mas vai passar, você vai se acostumar. Eleva um pouquinho o teu queixo. Então, eu tava com o queixo baixo, eu elevo um pouco o meu queixo para ficar reto junto com a postura. Levemente para trás e o queixo um pouquinho mais reto, mais com 90 graus com o corpo. Essa postura vai fazer com que mande para o seu cérebro uma conexão de que você está bem, você está confiante. A nossa postura ela influencia diretamente na maneira como o teu cérebro ele capta as informações. Então, se eu estou mais corcunda, com a cabeça mais baixa, minha mente vai interpretar de que eu não estou bem. Pode perceber, eu vou fazer um parênteses, né? Pode perceber aqueles que têm depressão, aqueles que estão numa situação, não são nem depressivos, mas que estão tristes. Eles andam como? Meio corcunda, cabeça para baixo, respiração mais pesada. Agora, se eu elevo o meu corpo, melhoro a minha respiração, elevo o meu queixo, eu estou mandando uma mensagem para minha mente de que eu estou bem, eu estou confiante. E é assim que você vai se sentir daqui depois de alguns minutos, que a sua mente vai entender e vai mandar informações para o teu corpo dizendo que você está bem, então você vai se sentir bem.
E aqui nós temos uma diferença entre uma postura tímida e uma postura confiante. A postura tímida é aquela postura mais retraída, a pessoa anda mais assim, com o ombro mais fechado, o queixo mais para baixo. Até homens, eles andam mais assim para baixo e andando um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais devagar, não tem problema. A postura confiante, ao contrário, é ombros mais abertos, queixo mais para cima e a respiração aqui tranquila. Vejam, respiração tranquila. Essa diferença de postura, ela te ajuda, primeiro que tem uma diferença enorme quando alguém te vê, porque nota que você está com uma postura, nota que você está confiante, que você está bem. E depois você se sente bem por essa postura. Quando você chega na empresa com essa postura mais ereto, mais confiante, você já passa uma informação desde a recepcionista até aquela pessoa que vai te atender que você está confiante, que você é uma pessoa calada. Você vai mostrar porque o teu corpo vai dizer que você é uma pessoa mais na tua, mas que você é confiante por conta da tua postura. Vejam como é importante uma postura. Então aqui eu já cheguei na recepção. Eu vim no caminho treinando a minha postura, respirando, tendo pensamentos positivos, não no sentido de aqueles pensamentos tipo, vai dar tudo certo, vai ser bom. Não, são pensamentos do tipo, pera, eu vou falar bem, eu vou ser mais confiante. Eu tô me sentindo bem, então vai dar para eu falar desse jeito, eu vou falar daquele outro jeito, entende? Você veio no caminho se preparando, tudo aqui, ó, na sua mente. Não precisa falar nada, tudo na sua mente. Você repassando. Uma coisa que eu gostaria que vocês no caminho ou em casa fizessem seria preparar a sua apresentação. Como assim? Quando a recrutadora ela te chama, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Se apresente para mim, por favor. Você fica, meu nome é fulano de tal, eu faço isso e eu faço isso. Pronto. Aqui é uma carta de apresentação. Então você precisa treinar quem você é, o que você faz, quais habilidades você tem e como você pode ajudar na empresa, contribuir com a empresa que você está indo fazer o trabalho, está sendo recrutado. Olha como é diferente. Percebeu? Percebeu como é diferente? Se você pensa, se você prepara esse script e na hora que a recrutadora ou o recrutador te pergunta e você com uma voz mais firme, você fala isso, faz total diferença na tua entrevista. Então, na recepção, vamos voltar um pouquinho um passo. Na recepção, senta, fica tranquilo, não fica batendo o pé no chão, cutucando a mão, fica fazendo alguma coisa na perna. Fica tranquilo, respira, relaxa, que vai dar tudo certo. Esse ponto na recepção, ele é importante porque é os minutos que antecedem a tua entrevista. Então, se você buscar ficar tranquilo, isso vai te ajudar a se acalmar e você, na hora da entrevista, estar bem para poder falar. Agora, se você na recepção tiver agitado, tiver ali inquieto, isso vai te prejudicar na hora da entrevista, porque você não vai estar tranquilo mentalmente para poder falar, entendeu? Então, na recepção, fica tranquilo, fica sereno, respira. Se for necessário, vai no banheiro, passa uma água no rosto, te prepara, que vai dar certo. Na entrevista, se não estivéssemos nessa nova realidade da pandemia, eu iria falar para vocês sobre a diferença do aperto de mão. Aperto de mão leve, ou tu quase sente, né? Aperto de mão assim fraquinho, e o aperto de mão mais firme, não é forte, é firme. Posso dar uma pequena explicação? Vou fazer um parêntese então. O aperto de mão leve ou muito leve, ele é visto como fraco, né? É uma pessoa mais insegura, é uma pessoa que não tem... sabe aquela pessoa... Tu conhece uma pessoa insegura? Uma pessoa que não tem segurança de si mesmo, do que tá falando, é uma pessoa que tem um aperto de mão fraco, assim, não tímido, mas
recuso, retraído. Para uma entrevista de emprego, esse tipo de aperto de mão não é bom, porque o recrutador ele quer contratar pessoas seguras, pessoas firmes do que estão fazendo, não uma pessoa insegura de que depois, na hora do trabalho, não vai saber o que fazer. Entendeu? Agora, se eu dou um aperto de mão, não forte, porque eu forte demais, eu estou mostrando que eu quero dominar a outra pessoa. É uma força excessiva. Então, ao invés de eu apertar como uma cordialidade, como um cumprimento, eu aperto pesado, forte. Então, isso machucando a mão da outra pessoa. Então, isso eu mostro a falta de empatia, a falta de cuidado com o outro, porque eu estou apertando de um jeito que a pessoa está machucando o outro, entende? E aqui é interessante que eu não posso ter um aperto de mão nem fraco, nem forte. É um aperto de mão firme. Um aperto de mão firme, eu sinto a mão da outra pessoa de tal maneira, eu coloco literalmente, aperto a mão da outra pessoa, mas nem muito fraco, nem muito forte, mas firme, de um jeito que passe segurança para a outra pessoa. Fala, caramba, essa pessoa é segura. Por quê? O aperto de mão dela me passou segurança. Ela não apertou demais, mas também não foi muito fraco. Foi firme. E você sente isso ao falar com outra pessoa. Agora, em tempos de pandemia, tem um pequeno detalhe. Não se aperta mais as mãos, né? Então, como é que a gente faz? Simples, você faz aí um balanço com a cabeça. Olha para a pessoa, abaixa a cabeça. Porque dá um sorriso, tá com a máscara, não tem como dar um sorriso. Então, você sorri com os olhos. Você dá um sorriso com os olhos, fecha os teus olhos e abaixa, faz igual o cumprimento japonês. Vocês já viram o cumprimento japonês? Que eles colocam a mão pro lado e fazem a reverência? A diferença é que a gente adapta, né? Adapta a nossa realidade brasileira. Como é que é? Sorriso com os olhos e abaixa a cabeça levemente. Pronto, você já cumprimentou a pessoa. E quando você vai falar, lembrando que agora com uma realidade de máscara. Na realidade sem máscara, você teria que falar numa tonalidade de voz que a outra pessoa te entenda. Então, eu tenho que lembrar. Se a minha voz é mais para dentro, é mais baixinha, eu preciso treinar a entonação de voz, de forma que quando eu entono, a outra pessoa ela entende. Então, a recrutadora, quando for te entrevistar, você tem que lembrar, ela precisa entender aquilo que eu estou falando. Mas para ela entender, eu preciso falar para fora, me expor a minha voz. Para você conseguir entonar a voz na entrevista de emprego, você precisa treinar em casa. No seu quarto, literalmente, se tiver alguém para treinar com você, ótimo. Se não, você vai ficar no seu quarto, você vai virar de frente para a parede, 1,5 m, 1 metro, e você vai treinar, ouvir a sua voz literalmente saindo da sua garganta. Treina a entonação de voz. Enquanto mais para fora você ouvir a sua voz, melhor. Como é que eu sei que está para fora? Porque você sabe a diferença de quando a sua voz é mais para dentro e quando a sua voz está mais para fora. Quando está mais para fora, dá a impressão de que está alto, e é esse ponto que você tem que ficar. Quando está mais para alto, porque com a máscara vai ficar na tonalidade perfeita, que é a tonalidade que a outra pessoa te entende. Então, quando você estiver na entrevista de máscara e aí você vai falar com a pessoa, você tem que falar mais alto para que essa pessoa te entenda. Então, a primeira coisa que você vai fazer é prestar atenção no que ela está te falando ou ele está te falando, fazer uma boa apresentação, como eu já te falei anteriormente. Faz uma boa apresentação de si, vende o teu peixe, né? Vende quem você é, porque querendo ou não, é uma venda. Como assim, Daniela, uma venda? Porque eu estou mostrando para o outro quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço de melhor, para que ele possa me escolher para eu ficar na empresa. Então, é uma venda. Eu estou vendendo a minha pessoa para ele perceba, opa, ele se interesse e me contrate. Então, na entrevista, você precisa responder aquilo que te perguntam. Se ele te perguntar
A, você responde A. Se ele te perguntar B, você responde B. Fica atento, porque às vezes no teu nervosismo, ele pode te perguntar A e você responde B. Ele te pergunta B, tu responde C. Por quê? Você ficou nervoso, não prestou atenção no que ele estava te falando e aí acabou passando direto. Então, suponhamos que na primeira entrevista você fez a entrevista verbal, né? Então, se você passou por uma entrevista com ele, passou na entrevista, ele te levou para a entrevista, para a parte prática, né? Que é a questão teórica, que é a parte da fazer o teste. Você fez o teste, passou, ótimo. Agora você vai para a dinâmica, geralmente tem dinâmica. Na dinâmica, você é mais quieto, você não é mais na sua. Tudo bem, te entendo, mas é uma entrevista de emprego. Você precisa interagir com o outro. Você precisa, quando ele falar, olha, eu quero que vocês façam isso, isso e isso, se divida entre vocês. Você precisa, não precisa ser o líder, aquele que está comandando, mas você precisa ser alguém que está interagindo na entrevista, na dinâmica. Porque a dinâmica ela vai mostrar se você é uma pessoa mais parada no trabalho, se você é proativo, se você é um líder, se você sabe receber ordens, se você sabe lidar com imprevistos. Tudo isso a dinâmica vai mostrar. Mas Daniela, eu não consigo receber ordem, não consigo fazer tal coisa. Então, olhe, isso são pontos. É bom que você observe aqueles pontos, seus pontos mais fracos, porque é onde você precisa trabalhar. Mas de uma maneira geral, você precisa tomar cuidado na dinâmica, porque é onde ele vai te avaliar como é que você é na interação no trabalho. Então, se você precisa daquele emprego, você não vai estar mentindo, mas você vai estar dando o seu melhor na dinâmica, de maneira que você seja eleito, né? Que você seja selecionado para o próximo grupo, aquele grupo que ele vai ver quem vai ficar. E para encerrar, nós temos a parte final, que é a entrevista, que é a conversa final. A conversa final, ela é importante porque você precisa os minutos finais do filme. Todo filme, nos minutos finais, eles fazem uma chamada, eles dizem como foi o enredo, mostram o final, já fazem uma chamada quando é uma trilogia, né? Ou quando tem outros filmes. Eles já fazem uma chamada para o próximo filme, já dando a entender como vai ser o próximo filme. No final da entrevista, você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você vai mostrar, vai deixar claro para o recrutador por que ele deveria te contratar. Qual é o teu diferencial, aquilo que você tem que é necessário para aquela empresa. Entendeu? E nisso você só vai conseguir fazer se você treinar. Então, em casa, você vai fazer 2 tipos de treinamento. Primeiro, treinar se apresentar, se vender, né? Quem você é, o que você faz e o que te trouxe na reunião, né? O que te trouxe naquela entrevista, como você pode agregar naquela entrevista. E por último, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar a última parte. Você vai falar quais são os seus pontos principais, seus pontos chaves e como você pode agregar naquela empresa. Agradeça, seja cortês, olha, agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu acredito que eu possa contribuir com essa empresa dessa maneira e ficaria feliz de estar somando com vocês aqui neste local. Viu? Foi rápido, assim, o que eu falei, né? Foi rápido, mas essa estrutura você pode utilizar para poder encher mais um pouquinho ela, deixar ela mais robusta e usar ela como se fosse literalmente um cartão de visitas, aqui não tem aquele cartão que você deixa para a pessoa, o seu cartão telefônico que você deixa para a pessoa para ela te ligar depois? Então, esse é o seu cartão. A maneira como você vai fechar a conversa, ela também é importante, porque ela vai impactar de uma maneira positiva ou negativa aquele recrutador. E aí, você está indo para casa. Saiu da sala do recrutador, lembra, você ainda está sendo avaliado.
trata bem as pessoas, sai de postura reta, sai de postura mais confiante, fala com as pessoas, saiu da empresa, aí você dá aquela respirada, né? Conseguiu, passamos por essa. E aí é só esperar o resultado. Vocês perceberam? O passo a passo é muito tranquilo, não é? Depois revejam essa live, vejam novamente o passo a passo que nós fizemos. Mas o que foi dado aqui foi literalmente o passo a passo. O que você tem que fazer para você conseguir não permitir que a timidez se torne um bloqueio para você. Olha, você gostou? O que você me diz aqui me diz no chat? Você gostou? Foi interessante para você? Foi importante para você? Não esqueça de curtir essa live, compartilha com os teus amigos, com as pessoas que você conhece, que se não forem tímidas, mas que precisam saber dessa informação para se prepararem melhor para uma entrevista de emprego, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei e a gente se vê aí na próxima quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, até lá. Boa noite a todos. Tchau, tchau.